isso aí, pessoal. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Nós falamos de um assunto simples, falamos sobre a evolução biológica, falamos sobre a teoria sintética da evolução, que nada mais é do que o neodarwinismo. Você vai ouvir falar isso de repente aí no Enem, nos questionamentos que vêm sobre esse assunto para frente, você pode ouvir falar como teoria sintética da evolução ou como neodarwinismo. Do que se trata o neodarwinismo? Vamos lá, vamos para a nossa revisão. Nós vimos que a teoria sintética da evolução, né? Opa! Vamos lá, calma aí que eu... Aí, beleza. Consertei aqui, apertei o botão errado. Então, teoria sintética da evolução é o neodarwinismo. Vou botar aqui, neodarwinismo. Ela faz o quê? Ela analisa as teorias de Darwin com relação à seleção natural, à necessidade da adaptação dos seres, mas ela inclui dentro desse sistema as evoluções genéticas, ou seja, a dinâmica genética é que permite a evolução dos seres para que eles consigam se adaptar em determinados ambientes. Né? Então, dentro aí de neodarwinismo, a gente vai ter a recombinação gênica, a gente vai ter a biologia molecular também, que vai estar atuando dentro desse conhecimento, né, da evolução dos seres. A gente tem o estudo do genoma, ou seja, são estudos que explicam a evolução, que é o que Darwin fazia, porém com o uso do conhecimento genético, para que entenda esse sistema, né, que é o neodarwinismo. Tá bom? Então, evolução biológica também. As áreas de evidência evolutiva. A gente tem a anatomia, a biologia molecular também, no caso aí de DNA, dos ácidos nucleicos, que são as moléculas chaves aí do nosso organismo, elas vão explicar muitas coisas sobre a evolução, né, dos seres. Como, por exemplo, a gente já viu numa aula lá passada, a gente fala sobre introns e exons, por exemplo. Introns são regiões do DNA que não codificam informação. Mas se elas estão ali é porque um dia elas codificaram alguma informação. Entendeu? Então a biologia molecular varre, digamos assim, de alguma forma, a gente consegue chegar a nível de DNA para tentar achar algumas explicações para a evolução. Biogeografia, né? A questão da localização global dos seres vivos, os tipos de ambiente diferentes ao redor do nosso planeta e os tipos de animais que a gente encontra em determinados tipos de ambiente. Aquilo que eu falei sobre a questão, por exemplo, animais que tem na África, alguns não aparecem aqui, né? Muitas vezes clima, relevo, tipo de solo, enfim, a abundância de água ou não, né? A presença da água. Então, isso faz com que seres se desenvolvam em locais específicos, seres diferentes se desenvolvem em locais específicos. A paleontologia também são áreas de evidência evolutiva que nos permitem chegar a algumas respostas sobre alguns questionamentos de como determinados seres podem evoluir, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão, assunto muito tranquilo, não tem mistérios que a gente viu. Vamos lá para a nossa atividade agora. Dado esse tempinho aí para você realizar suas atividades, eu tenho certeza, pessoal, que vocês não tiveram dificuldade nenhuma para desenvolver essa atividade. Por quê? Porque é um assunto, é só teoria. Não tem muita coisa objetiva para se fazer, né? Específica ali, para você entender um conceito, isso, aquilo. O importante é você entender a importância da adaptação. Quando você entende a importância da adaptação, você automaticamente está entendendo como os seres evoluem. Vale lembrar que o neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução, ela vem tratar a evolução dos seres, como elas acontecem,
só que com explicações genéticas para isso, tá bom? Uma coisa que também é interessante falar é que a teoria sintética da evolução, neodarwinismo, não foi formulada por Darwin. São pesquisadores que, baseados nos conhecimentos deixados por Darwin, né, tentam explicar as suas ideias baseados no conhecimento genético. Então, a genética entra explicando e confirmando os princípios da evolução deixados por Darwin. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos para a nossa atividade. Tirando dúvidas, resolução de atividades. Primeira questão. Essa nossa primeira questão fala o seguinte. As evidências da evolução vêm de várias áreas diferentes da biologia. Uma dessas áreas é a anatomia, né? Quando a gente analisa a anatomia, né, a gente percebe muitas vezes que um ser pode ser um parente próximo, evolutivamente falando, ou pode ter vindo da mesma família, né? Por quê? Porque são parecidos. Então, uma das áreas é a anatomia, a qual considera que as espécies podem compartilhar características físicas semelhantes. B, eu já acabei dando a resposta sem querer aqui, tá, pessoal? Só na explicação que eu dei. B, o código genético reflete a ancestralidade comum da vida. C, a distribuição global dos organismos reflete a evolução e as mudanças geológicas. D, os fósseis documentam a existência de espécies do passado. E letra E, podemos observar a evolução em microescala nos organismos com ciclo de vida curto, tá? Bom, no caso aqui, você pode pensar, mas essa E aí está falando algo certo. A gente pode observar a evolução em microescala, né, no organismo com ciclo de vidas curtos. Só que a questão está pedindo, ou seja, já não é aí, né? A questão está pedindo com relação à anatomia, qual é o tipo de características, que, anatomicamente falando, a gente consegue comparar um ser vivo com o outro. O que a aparência anatômica de um ser vivo, né, pode nos indicar em termos de evolução, quando a gente compara um ser vivo com o outro? A gente vai ter o quê? A gente vai ter a letra A, pessoal. Analisando a anatomia, a gente pode o quê? Perceber que alguns organismos vão compartilhar características físicas semelhantes. Então, a análise anatômica de um ser vivo pode nos servir como um parâmetro, sim, para explicar tal evolução, né? Para explicar um caminho evolutivo, né? Ou pelo menos um ponto dentro da evolução de um ser vivo que a gente esteja estudando. Ok? Questão 2. Então, só voltando aqui, letra A de alegre. Questão 2. A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, sofreu reformulações por incorporar conceitos que antes eram desconhecidos, como a mutação e a recombinação dos genes. Pausa aqui, pessoal. Pausa que eu digo assim, só um parênteses. Dentro da genética, pessoal, a gente tem as mutações, que são os erros genéticos, vamos dizer assim, que ocorrem no nosso DNA, que acabam gerando, ao invés de um resultado, ou elas vão gerar outro resultado, né? Como o próprio nome diz, está mutando, ela vai causar mudanças nesses organismos. Isso é ruim? Não. Isso é positivo evolutivamente falando. Se não fossem as mutações, os seres não teriam evoluído, tá? E também nós temos aí, dentro do contexto neodarwinista, as recombinações de genes. A gente já trabalha, né? O conceito da teoria sintética da evolução, ela já
vai buscar mecanismos lá dentro da genética, como mutação e recombinação de genes, para se firmar como teoria. Então, formulado pelos estudos de vários pesquisadores, a teoria da teoria sintética da evolução, né, tem como essência as noções consideradas por Charles Darwin, o qual considera fundamental para o processo evolutivo o quê? A adaptação, a recombinação gênica, a seleção natural, a mutação, a seleção artificial, né? Bom, isso é clássico. O preceito de Darwin, enquanto evolucionista, enquanto uma pessoa um cientista que tentava explicar a evolução, né, as diferenças entre os seres vivos, era a seleção natural, pessoal. A adaptação, você pode pensar, não, mas a gente falou de adaptação. Por que não seria? Está errado eu falar que é adaptação. A adaptação, preste atenção, pessoal, ela está dentro da seleção natural. Ela é um fator importante, assim, primordial, né? Dentro da evolução da seleção natural. Tá bom? Por quê? O ambiente seleciona o indivíduo que vai sobreviver nele. Mas como o ambiente não faz nada, realmente o ambiente não faz nada. Como eu disse no início, o ambiente ele é duro, né? Duro num sentido figurado, pessoal. Duro, ele não se move. O ambiente ele está lá. Quem vai sobreviver nesse ambiente, essa questão é muito interessante. Olha aqui para mim, junto com a questão lá, por favor. Quem vai sobreviver, pessoal, no ambiente o ser vivo que vai sobreviver, ele precisa ter as características. Joga aqui na tela aqui comigo, por favor. Ele precisa ter as características ideais ou adequadas para ele sobreviver nesse local. Então, olha o que está acontecendo. Quem que está sofrendo transformações para estar ali? É o ambiente ou é o ser vivo? É o ser vivo. É o ser vivo que tem que se transformar e que tem que se adaptar. Então, quem é que está selecionando? É o próprio ambiente. É como se o ambiente estivesse dizendo assim, ó, eu estou aqui. Se você for bom, eu te aceito. Se você não for, você vai cair fora. Mas o ambiente em si, ele não vai fazer nada. É a competência ou não do ser vivo é que vai permitir a sobrevivência dele. Se ele tiver características que permitam isso, beleza, ele vai sobreviver. Se ele não tiver, a tendência é ele sumir daquele local. Então, o processo que está acontecendo aqui nada mais é do que a seleção natural. Letra C, de casa. Deixa eu aqui mesmo, vamos lá para outra questão. Complete adequadamente. Né? A consiste em um conjunto de modificações, né? Lacuna, em direção a um determinado sentido que remete para um desenvolvimento. Isso e isso, né? A gente tem o quê? Joga na tela aqui, para eu ver melhor. Então, quando a gente fala A, e tem esse espaço aqui, né? Consiste em um conjunto de modificações, a gente sabe que isso é evolução, tá bom? A evolução, deixa eu até apagar aqui, eu acabei fazendo isso. Tá? Passar uma borrachinha aqui. Então, bora lá. Não, letra maiúscula não, né? A gente aprende na escola que letra maiúscula é quando vai iniciar a frase. Então, a evolução consiste em um conjunto de modificações. Isso aqui é um conceito, a gente viu isso durante a aula. A evolução, ela ocorre de forma rápida ou lenta, pessoal? Lembra que eu disse? Pessoal, isso aqui não acontece de um dia para o outro, não é desse ano e ano que vem a espécie já vai ter 3 patas para viver no local. Não, isso vai acontecer de forma lenta. Tá? Em direção a um determinado sentido
né, que remete para um desenvolvimento, né, se é de forma lenta, então é de forma gradual, ok? E sempre voltando para trás ou sempre progredindo, pessoal? Sempre progressivo, né? Sempre progressivo. Então, lendo isso aqui, a evolução consiste em um conjunto de modificações lentas, né, em direção a um determinado sentido, que remete para um desenvolvimento gradual e progressivo. Se é lento, automaticamente vai ser gradual, né, pessoal? E sempre progressivo, ou seja, sempre aperfeiçoando aquele ser para um determinado local. Ah, professor, mas o senhor falou que ele perde também algumas características. Ele está progredindo para adaptação. O fato dele perder funcionalidade em um determinado órgão não quer dizer que isso está regredindo. Aquele organismo está trabalhando para uma melhor adaptação para aquele ambiente. Então, isso está sendo progressivo, tá bom? Então, essas aí são as palavras que completam a frase. Então, vamos lá. Última questão. É a última? Acho que é. Vamos lá. Questão 4. Mutação. Deixa eu ver se aqui. Beleza, se liga no Enem. Mutação, variabilidade, né? Recombinação gênica. Vamos ver aqui, ó. Mutação, recombinação gênica vão o quê? Vão remeter variabilidade, que automaticamente vai acontecer por causa da adaptação. E essa adaptação automaticamente ela vai acontecer pela seleção natural. Ou seja, o ambiente está ali, aquilo que eu falei. Ele vai precisar se adaptar. Para que ocorra essa adaptação, é preciso que esse organismo seja geneticamente preparado para isso. Para que essa genética seja adaptada para isso, vai acontecer o quê? Mudanças, transformações nesse organismo. Essas mudanças vão causar recombinação gênica. Beleza. Então, a esquematização acima refere-se a quê? A teoria neodarwinista, que acrescenta os conceitos de mutação e recombinação gênica para explicar a ocorrência de variabilidade. B. A teoria lamarckista, pois Lamarck já tinha conhecimento sobre seleção natural. Não, Lamarck ele tinha um conhecimento equivocado sobre seleção natural. Tá, pessoal? Ele já falava coisas coerentes, mas não era de tudo tão correto. C. Teoria neodarwinista, que acrescenta o conceito de seleção natural e adaptação à teoria neodarwinista. Não, a adaptação já estava nos conceitos de Darwin faz tempo. Tá bom? D. Teoria darwinista, pois Darwin já possuía conhecimento sobre mutações. Não, isso veio com conhecimento genético pós os estudos dele. E. Teoria neodarwinista, que acrescenta o conceito de seleção natural à teoria darwinista. Não, a seleção natural já era a teoria darwinista. Tá bom? Então não é. Vai ser a letra A. A teoria neodarwinista, que acrescenta os conceitos de mutação, tá? E recombinação gênica para explicar ocorrências de variabilidade. Ou seja, as teorias neodarwinistas, né, a teoria neodarwinista, ela já busca na genética explicações para confirmar a evolução dos seres. Então isso é muito interessante. Beleza, pessoal? Então essa foi nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula 19. Vamos lá para a próxima, tem muito mais coisa para você aprender. Vamos lá!